O lama que ousou ser humano. Em 12 de fevereiro de 1985, no vilarejo de Bubion, nas montanhas da Alpujarra, em Granada, Espanha, nasceu Osel Ita Torres. Seus pais, Maria Torres e Paco Ita, viviam imersos na contracultura hippie dos anos 70, em uma casa caiada onde o vento trazia o aroma de lavanda e oliveiras, e provavelmente também o cheiro persistente de incenso. Maria, devota do budismo tibetano, e Paco, um artista de espírito livre, eram discípulos de Lama Thubten Yeshe, um mestre tibetano que misturava a sabedoria milenar com o carisma de um rockstar espiritual. Imagine um Buda com microfone sem fio e um fã-clube que trocava incenso por LSD. Nos anos 70, Yeshe percorria o Ocidente, fundando centros budistas, tomando chá com hippies em Katmandu e falando de compaixão com a mesma naturalidade que elogiava as guitarras de Jimi Hendrix. Ele era o tipo de monge que, entre um ensinamento sobre o karma, podia citar o festival de Woodstock como metáfora para o desapego e, se tivesse vivido tempo suficiente, provavelmente faria piada até com playlists do Spotify. Lama Yeshe, nascido em 1935 no Tibete, fugindo da invasão chinesa em 1959, carregando nos ombros a missão de preservar a tradição mahayana em um mundo em convulsão. Com sua discípula, Lama Zopa Rinpoche, fundou a Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana, FPMT, uma rede que hoje abrange mais de 160 centros, retiros e projetos em 40 países, desde mosteiros em Taiwan até salas de meditação em São Francisco. Quando morreu em 1984, aos 49 anos, vítima de uma doença cardíaca, deixou um vazio entre seus seguidores e uma promessa: ele voltaria. Apenas 11 meses depois, nasceu Osel. Maria sonhava com os símbolos tibetanos, mandalas, rodas do Dharma, e o bebê tinha uma calma que parecia transcender a sua idade. Convenhamos, bebês geralmente só transcendem a fralda, mas Osel parecia estar em outro departamento, talvez já meditando sobre por que a chupeta some sempre no vazio. A infância de um tulku. Aos 14 meses, monges da FPMT chegaram à casa da família trazendo objetos de Lama Yeshe, um sino ritual, um vajra, um rosário, praticamente o kit oficial de um mestre tibetano, só faltava o manual de instruções. Na tradição, um tulku, reencarnação de um mestre, deve reconhecer os pertences de seu antecessor. Osel, com suas mãozinhas curiosas, escolheu exatamente os itens de Yeshe, ignorando os outros. Ele pegou o sino como se fosse seu brinquedo favorito desde sempre, ou como quem acha o controle remoto da TV num universo de bonecos do McLanche Feliz. Para Maria e Paco, era o início de uma jornada que nem o mais psicodálico dos sonhos hippies poderia prever. Aos 19 meses, em março de 1986, Osel foi levado a Dharamsala, na Índia, a cidade montanhosa que serve de refúgio ao Dalai Lama e à comunidade tibetana no exílio. Lá, o 14º Dalai Lama confirmou sua identidade como reencarnação de Lama Yeshe, em uma cerimônia emocionante com cânticos, incensos e olhares reverentes. Jornais como o New York Times e El País estamparam manchetes sobre o bebê lama espanhol, uma criança de cachos dourados que se tornara uma celebridade espiritual. Peregrinos viajavam de longe para receber suas bênçãos, enquanto fotógrafos capturavam imagens dele em tronos dourados, envolto em túnicas vermelhas. Parece um rei, mas ainda precisa de alguém para amarrar os sapatos, ria Maria, tentando equilibrar o papel de mãe com o de guardiã de um tulku. Mas a vida de Osel não era um conto de fadas. Enquanto outras crianças brincavam, ele participava de pujas intermináveis, que para uma criança de 3 anos é basicamente o mesmo que tortura medieval com incenso. Aos 3 anos, já viajava com Maria ou Paco para centros da FPMT, na Austrália, Nepal, Estados Unidos e Europa, abençoando multidões e posando para fotos. Parecia uma turnê mundial, mas sem guitarras, só incenso e mantras. Em uma dessas viagens, em um centro budista na Califórnia, Osel, com apenas 4 anos, tentou abençoar um gato com um gesto solene, só para o bicho fugir miando. Nem todo mundo está pronto para a iluminação, disse Maria, rindo, enquanto corria atrás do copo de suco derramado por seu pequeno lama. Aos 6 anos, Osel foi levado ao monastério Serajé, em Karnataka, Índia,
um dos maiores centros budistas do mundo. Pense em Hogwarts, só que em vez de feitiços de fogo, debates intermináveis sobre o vazio, e sem vassouras voadoras, apenas monges que pareciam levitar pelo tédio. Lá, mergulhou em um currículo exaustivo, filosofia, lógica, sânscrito, tibetano e textos como o Abhidharma e o Lamirim. Enquanto seus amigos em Granada decoravam os 151 pokémons, ele memorizava sutras de 300 páginas. Mas no fundo, era uma criança. Nos intervalos, chutava uma bola de meias ou desenhava super-heróis nos cadernos, sonhando com o Batman enquanto recitava mantras. Certa vez, durante um debate sobre vazio, ele interrompeu o monge. Se tudo é vazio, por que eu tenho que comer brócolis? Os monges riram, mas a pergunta revelava sua mente curiosa, desafiando o sagrado com a lógica impecável de quem só queria pizza. A adolescência e o choque cultural. Aos 14 anos, Ozell foi enviado para a St. Michael's University School, no Canadá, onde trocou túnicas por jeans e tênis. A transição foi um choque. No monastério, ele era reverenciado. Na escola, era apenas um adolescente estrangeiro tentando se encaixar. Seus colegas, alheios à sua história, faziam perguntas típicas de adolescentes. "Qual tua banda favorita?" perguntava um. E ele, com um meio sorriso, respondia: "Mantra do Sutra do Coração em Ré maior." O que arrancava risadas, mas também olhares do tipo: "Esse é o cara que vai monopolizar a mesa do recreio falando sobre samsara, né?" Ele aprendeu a andar de skate, ouviu Nirvana e Radiohead, mas carregava uma calma quase sobrenatural que intrigava os outros. Uma vez, durante uma aula de educação física, tentou explicar a um colega que correr é como meditar em movimento. O colega só revirou os olhos e disse: "Cara, é só futebol." Para Ozell, não era só futebol, era mais uma prova de que viver no Ocidente exigia traduzir até as metáforas espirituais. A rebelião e a redescoberta. Aos 18 anos, em 2003, Ozell tomou uma decisão que chocou o mundo budista. Abandonou as vestes monásticas e deixou o caminho do tulku. "Eu não escolhi essa vida", ele disse em uma entrevista. "Ela foi escolhida por mim antes que eu pudesse entender o que significava." Ele voltou à Espanha, matriculou-se em um curso de cinema em Madrid e mergulhou na cultura ocidental. No Burning Man de 2007, um evento em meio ao deserto de Nevada, ele dançava sobre luzes neon cercado por esculturas de fogo. Um amigo lhe ofereceu uma bebida e Ozell, com um sorriso sereno, recusou. "Não, obrigado, já tô em outra vibração, prefiro o chá de camomila", tornando-se possivelmente o único ser humano a atravessar o Burning Man com um fígado intacto. Minutos depois, lá estava ele, olhos fechados, meditando no ritmo do DJ. O único cara que trocava o êxtase da pista pelo Nirvana de olhos fechados. Como se o DJ fosse Buda versão remix. Numa dessas noites, cercado de lasers e fumaça de gelo seco, alguém perguntou o que ele achava da experiência. Ozell, com os olhos brilhando, respondeu sério: "Isso aqui é como uma meditação coletiva, só que com batida eletrônica." Para ele, o festival não era apenas hedonismo, era um laboratório de espiritualidade alternativa, onde o sagrado podia surgir no caos. Em outra noite, sentado em volta de uma fogueira com desconhecidos cobertos de glitter, descobriu que a conexão humana, mesmo em meio a técno e poeira, podia ser tão profunda quanto qualquer retiro silencioso. Mas Ozell não se limitou às festas. Ele estudou filosofia, artes e direitos humanos, usando sua câmera para contar histórias que uniam suas raízes budistas à sua nova visão de mundo. Seu documentário Being Your True Nature explorava a espiritualidade sem dogmas, traduzindo conceitos budistas para uma linguagem universal. Ele também se envolveu com causas sociais, como o Global Tree Initiative, um projeto que combina plantio de árvores com conscientização ambiental. "Se Buda estivesse aqui, ele estaria plantando árvores, não só meditando", dizia, com o sorriso de quem sabe que até a iluminação precisa de raízes. A paternidade e a reconciliação. A maior transformação veio com a paternidade. Em 2018, Ozell e sua parceira tiveram um filho, Tenzin Norbu, cujo nome ecoa a tradição tibetana, mas também a nova vida que Ozell escolheu construir. A experiência de ser pai trouxe uma nova perspectiva. Quando você troca uma cagada às 3 da manhã, não há tempo para pensar em iluminação. O máximo que você alcance é a iluminação da lâmpada do abajur, ele brincou em uma palestra.
Não importa se o mundo me chama de lama ou de rebelde, o que importa é ser chamado de papai. A paternidade também o levou a refletir sobre sua própria infância. Separado dos pais por longos períodos devido às suas responsabilidades como tulku, Ozil sentiu na pele a solidão de ser um símbolo em vez de uma pessoa. Ele prometeu estar presente para Nurbo, com todas as imperfeições de um pai comum. Em uma entrevista, ele contou como cantar canções de ninar para Nurbo o fazia sentir mais próximo de sua própria humanidade do que qualquer ritual tibetano. Essa fase também trouxe confrontos com a FPMT. Em cartas abertas, Ozil falou da falta de apoio emocional e financeiro durante seus anos de formação. Ele revelou que, em alguns momentos, vivia com tão pouco que fazia apenas uma refeição por dia para economizar. Eu era o escolhido, mas às vezes me sentia mais como um monge sem Wi-Fi, o que, convenhamos, no século XXI, é basicamente a definição moderna de sofrimento. O legado de Ozil. Hoje, aos 40 anos, Ozil vive na Espanha, onde dá palestras, organiza retiros de mindfulness e trabalha com o Global Tree Initiative. Ele não se apresenta como lama, mas como um facilitador, ajudando as pessoas a encontrarem sua própria verdade. Sua abordagem é prática, sem dogmas. A iluminação não é algo que você alcança no topo de uma montanha. É estar presente, cometer erros, aprender e seguir em frente. Em seus retiros, ele mistura meditação com conversa sobre a vida, muitas vezes usando sua própria história para mostrar que a espiritualidade não precisa de pedestais, às vezes só precisa de um bom café e uma risada. Sua história desafia as narrativas tradicionais de espiritualidade. Ozil não é o Dalai Lama, que abraçou plenamente seu papel, nem um rebelde que rejeitou tudo. Ele é um híbrido. O monge que dança, o tulku que troca fraldas, o hippie que planta árvores. Ele mostra que ser humano, com todas as suas imperfeições, é o maior ato de coragem. Reflexão final. A jornada de Ozil Ita Torres é um espelho para todos nós. Ele nos lembra que a espiritualidade não precisa de tronos ou títulos. Ela vive nos momentos simples, no caos das raves, no silêncio de um retiro, no sorriso de uma criança. Ele é a prova de que ser humano, com todas as suas imperfeições, é o maior ato de coragem. Que a história de Ozil inspire cada um de nós a dançar quando a música tocar, a chorar quando doer, e a rir quando o coração pedir. Porque no fim, a verdadeira sabedoria não está em ser um lama, mas em ser inteiro, aqui e agora, com fraldas, glitter e, quem sabe, até um brócolis.